Disse que naquela época ali, naquele momento ali, as igrejas evangélicas no Brasil estavam em crise. Não cresciam, ninguém se convertia. Havia um grande envolvimento das igrejas, principalmente uma ala da igreja evangélica, chamada de tradicional ou histórica, envolvida com os chamados movimentos ecumenistas, que havia uma grande ala das igrejas evangélicas que não concordavam com esse movimento ecumênico, né? Aquelas cerimônias misturadas e tal. Alguns líderes já até no nosso meio, o pastor Leonídio, que já faleceu, e o pastor Jonas, que era uma das grandes lideranças. Jonas, apesar de estar nesse movimento de avivamento, Jonas era pentecostal, era da linha pentecostal. E a convite do pastor, ele fez uma série de conferências e despertou dentro dessa igreja um grupo pequeno, é bem verdade, mas para ter uma experiência diferente. Quando eles começam a buscar o batismo com o Espírito Santo e os dons espirituais, e relatando aqui que muito disso eu sei, eu tinha só 7 anos, eu sei pelo que eu ouvi da minha mãe, o que eu ouvi do meu tio, o que eu ouvi de Gedeuti, de pastor Jonas, de pastor Barros, que eu tive o privilégio de conviver não só na infância, mas depois. O pastor Jonas Marques, ele era de Juiz de Fora. E lá em Juiz de Fora, ele tinha saído da igreja congregacional e estava reunindo com um grupo que já tinha batismo com o Espírito Santo e dons espirituais. E é Jonas que vinha na igreja inicialmente presbiteriana e depois vinha também na igreja de Itacibá, na igreja que tinha lá em Itacibá, a igreja presbiteriana de lá. E ele começou a trazer a experiência que eles queriam conhecer, ouvir falar. Eu fui à Vitória e presenciei as reuniões modestas, simples, debaixo de mangueira, na Praia da Costa, à noite, aquele silêncio, o mar, nós íamos lá, orávamos. Aí eu disse a ele, Jonas, quem está nesta obra? Ele disse, o grupo é muito pequeno, Sara. Ele disse, não importa, só quero saber o seguinte, Gedeuti e mamãe estão? Ele disse, estão. Ele disse, então, eu também estou. Porque eu conheço a sinceridade de Gedeuti e a criação que mamãe nos deu. Um grupo foi despertado para buscar uma bênção do Senhor. Nós éramos um grupo de igreja tradicional. Era buscar uma bênção. Era o nosso desejo. Então, as igrejas estavam assim, atônitas, de modo geral. E, por outro lado, dentro das próprias igrejas, começaram a surgir movimentos chamados movimentos carismáticos, movimentos, né, com dons espirituais, batismo com o Espírito Santo. Então, aquilo tudo que eram doutrinas muito longe para nós, totalmente longe do nosso alcance. Porque eu via para a toca, eu ia orar no mato. Lá no mato com a turma lá de uns 20, orando. Tinha irmãos que já batizaram com o Espírito Santo, com dons espirituais. A grande experiência desse pequeno grupo, que foi uma experiência interessante, foi o batismo com o Espírito Santo. Só que quando esse grupo começou a se reunir, isso era 1968, início, tal, final de 67, 68, havia um problema. Porque na década de 68, eles estavam em pleno regime militar. No regime militar, havia uma preocupação muito grande do governo com essas reuniõezinhas, que pareciam que eram reuniões de célula comunista, aquela coisa toda. Então, qualquer reuniãozinha que desse desse tipo, 10 minutos depois a polícia estava lá. Foi aí que o Dr. Barros registrou a igreja. Mas que nome da igreja? Nesse período, a igreja presbiteriana tinha abandonado o nome antigo dela, que era a Igreja Cristã Presbiteriana. Então, o Dr. Barros pegou esse nome,
que eles abandonaram e colocou como nome na igreja que estava começando. Então, nosso primeiro nome foi Igreja Cristã Presbiteriana. Ninguém podia calar-se diante do que estava acontecendo. Pessoas se convertendo, igrejas se formando e chamando e chamando. Quando eu estava ainda no Rio, já estava integrando o trabalho de Campos, que era perto, e com amizade com pessoas lá de Campos, e vindo e ajudando no trabalho por um fim de semana. Caratinga, onde meu irmão Jabes foi para trabalhar, vem cá. Viciados em drogas, deixaram os vícios, esses indivíduos se converterem, mudarem de vida e estarem na igreja, famílias atingidas. É um negócio sensacional. Não tinha dom, passou a ter. Ela tem dom? Tem. Agora, a outra pergunta, está aperfeiçoado? O que ela tem que fazer? Orar mais, buscar mais ao Senhor. Veja só, o Senhor orou por um cego. Cego viu alguma coisa? Não. E pôs as mãos sobre ele e perguntou se ele via. Ele disse assim: vejo os homens como árvores. Ele estava vendo? Estava. Ele viu. Agora, estava vendo direito? Não. Então o Senhor lhe pôs as mãos outra vez. Aí ele disse: agora vejo perfeitamente. Bem, então, tem pessoas que precisam subir mais o degrau e aperfeiçoar a sua vida na presença do Senhor. No início, não tinha uma doutrina que pudesse dizer, não, essa é a doutrina que vai permear a igreja e tal. Não tinha. Até que veio uma orientação do Senhor, os cultos tinham que começar com clamor pelo sangue de Jesus. Foi a revelação, não é? Foi entregue. Jonas, acho que foi Jonas que teve essa revelação. Aí houve uma entrada de uma coisa diferente. Os cultos começavam, a igreja de joelhos, clamando pelo sangue de Jesus. Por incrível que pareça, os cultos mudaram. Passaram a ser aqueles cultos mais solenes. Algumas manifestações desapareceram. Então foi uma coisa surpreendente. E as pessoas recebiam aquilo pela fé. Não sabia, a pessoa orava clamando pelo sangue de Jesus da maneira mais absurda possível. Pinta a telha da minha casa com o sangue de Jesus, troca o motor do meu carro pelo sangue de Jesus, e por aí afora. Muitos que estavam chegando, pastores até interessados no grupo e tal, desistiram, foram embora, acharam aquilo místico, supersticioso e tal, foram embora. Até que um dia, foi uma consagração do templo lá em Campo Grande, e nessa consagração, Gedeuti foi pregar, ele tinha que entregar 5 mensagens. Quando ele subiu no púlpito para pregar, o profeta se levantou e disse: meu servo, não é essa a palavra, fecha a Bíblia. Ele fechou. E o profeta falou no meio da igreja: agora você clama pelo sangue do meu filho e abre a Bíblia. Não, e abriu. Coloca o dedo em qualquer parte. Ele colocou, e o profeta: sai não, desce um pouco mais. Ele desceu, e a partir daí começa a ler. Ele leu o texto que era as bodas de Caná da Galileia. Ao terceiro dia houve em Caná da Galileia uma festa de casamento. Aí ele entregou uma mensagem interessantíssima, falando sobre o terceiro dia, que ninguém tinha despertado para isso. O terceiro dia, Galileia dos Gentios, a festa, ou seja, o período da igreja que começa. Foi um despertar interessante e tal. No segundo dia, ele volta e o Senhor disse, continua no mesmo texto. Ele leu o mesmo texto com a segunda mensagem diferente. Assim foi o terceiro, quarto, quinto. Então, em 5 dias ele entregou. Ele leu o mesmo texto, entregou 5 mensagens diferentes. A partir daí, o Senhor disse que daria uma experiência diferente a nós, que foi a chamada palavra dita na época por revelação, palavra revelada, ou seja, aquilo que é a palavra além da letra. Me lembro que em Caratinga, o prefeito da cidade foi um dia assistir um culto e ele me disse depois, no meio de semana, eu não estava na igreja, então um funileiro da São Geraldo foi entregar a mensagem naquela noite. O prefeito no dia seguinte, Jabes, rapaz, fiquei impressionado quando o camarada não sabia nem ler direito.
entregou uma mensagem, um negócio fantástico. Foi ler a palavra tropeçando, lendo mal. Eu digo, o que é que vai sair dali? E entregou uma mensagem linda sobre os filhos dos profetas que foram com Elias cortar madeira para fazer a casa dos profetas, né? E o machado caiu, soltou, o ferro do machado soltou do cabo. Ele fez uma comparação dizendo que o cabo de madeira é o homem. O ferro do machado que corta é o Espírito Santo. Um leigo completamente, quase analfabeto. Uma coisa impressionante, isso eu cansei de ver. Nós tínhamos as nossas reuniões onde o Senhor Deus revelava os detalhes, qualquer coisa, quando necessitava de fazer qualquer coisa. Tinha sempre o profeta que falava, testificava da visão que o Senhor deu, isso, aquilo, tudo era por visão, por revelação. A minha alma espera pelo Senhor, mais do que os guardas anseiam pelo romper da manhã. Meus irmãos, e a presença, e o Senhor diz, e a presença do Senhor na vida de todos, quando ele vê as coisas, o céu, ele não fica simplesmente ouvindo um céu de uma criação, ele diz, quando eu vejo os teus céus, obra dos teus dedos, o sol, a lua, as estrelas que preparaste, que é o homem mortal, para que te lembres dele. Em 1973, tinha um grupo muito grande, era o grupo, a chamada Igreja Presbiteriana Renovada, que era do sul do país, tinha sede em São Paulo e no Paraná. Houve então uma ideia de que nós nos uníssemos a esse grupo, já que nós éramos Igreja Cristã Presbiteriana, o nome, a gente estava um pouquinho preso ao nome, então vamos nos ligar à Igreja Presbiteriana Renovada, também somos presbiterianos, ninguém queria abandonar o nome presbiteriano, que era um nome internacional. Deu tudo errado, não vou nem entrar em detalhes, mas tudo errado, não deu certo, eles faziam coisas incríveis, dons, bom, em 1977 para 78, Jonas adoeceu. E Jonas era um profeta. Ficar sem Jonas, na altura do campeonato, é a mesma coisa que você pegar os filhos e o pai morrer. Pois. E na volta, ele teve uma revelação, procurou Gedeuti e disse assim, Gedeuti, o senhor me revelou que nós temos que mudar o nome da igreja. O senhor revelou que o nome da igreja vai ser Igreja Maranata Manaim. Aí, Gedeuti disse assim, Jonas, Maranata Manaim não, vamos colocar em ordem, Maranata é o templo, os templos vão ser Maranata, e os Manaíns, o lugar do retiro espiritual, vai ser um lugar para doutrina, Jonas, então reunir o povo esse lugar vai se chamar Manaim, aí ficou o templo Maranata e os Manaíns, isso aqui, Manaim.